passa também por uma discussão do que a gente pretende ser no futuro. Porque quando a gente pensa na inclusão, a gente está falando realmente na defesa de um marco civilizatório e realmente uma sociedade para todos e para todas. A doutora Laís de Figueiredo Lopes, ela é advogada, doutoranda em Direito Público pela Universidade de Coimbra, mestre em Direito pela PUC São Paulo, com dissertação sobre a Convenção sobre o Direito das Pessoas com Deficiência da ONU, seu protocolo facultativo e acessibilidade, em 2009, né? Coordenadora da Frente Jurídica de Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. A doutora Laís, eu queria aqui de público registrar um elogio para ela, porque realmente essa dissertação dela é muito difundida, muito utilizada. Eu utilizei a dissertação dela quando fui fazer a minha dissertação do mestrado, e realmente o conhecimento que ela tem, e eu gosto muito claro que a dissertação como um todo é maravilhosa, mas a forma com que você abordou o conceito, né, esse novo modelo foi espetacular. Doutora Laís, né, muito obrigado por estar aqui hoje, e a palavra está com você. Obrigado. Muito obrigada, doutor Cauê, por essa, enfim, distinta apresentação. Fico feliz que o trabalho que eu realizei tenha sido útil, né? Acho que desligaram o meu vídeo. Agora eu posso ligar de novo. Eu vou começar aqui, antes de mais nada, fazendo a minha audiodescrição, para que todas as pessoas cegas possam, enfim, criar essa imagem, né, de onde e como eu estou falando. Então, eu sou branca, morena, né, tenho os cabelos pretos encaracolados, assim como a Vivian, também estou começando a ter uns cabelos brancos, não só pela pandemia, mas pelo passar da idade mesmo. Eu tenho um quadro atrás de mim, de um artista mineiro, que é um Espírito Santo, uma representação do Espírito Santo, então é um desenho bem bonito, lá feito por esse artista mineiro. Eu estou vestida com uma blusa verde água e brincos verde água também. Tenho cabelos curtos e olhos castanhos. Eu agradeço muito, Vivian. Há muitos anos eu conheço a Vivian Camargo, faz muitos anos que eu estou nessa caminhada, nessa trajetória de estudo e ativismo sobre os direitos humanos das pessoas com deficiência. Então, já integrei por diversas vezes a Comissão dos Direitos das Pessoas com Deficiência da OAB, inclusive tendo integrado também já a Comissão Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Nessa trajetória em relação também à Ordem dos Advogados, eu fui por 5 anos conselheira no Conselho Nacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, representando o Conselho Federal da OAB entre 2006 e 2011. E tive a oportunidade de acompanhar na ONU a elaboração da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que realmente não só foi um divisor de águas em relação, enfim, ao paradigma de como conceituar, de como encarar, compreender as questões referentes aos direitos das pessoas com deficiência, mas foi um divisor de águas na minha vida também, por tudo que eu pude aprender e contribuir nesse processo, e foi daí que eu, Cauê, mudei a minha dissertação de mestrado. Eu estava escrevendo, eu sempre trabalhei também com organizações da sociedade civil, então sou há 20 anos advogada nessa área, e eu estava escrevendo sobre a lei das OCIPs, fazendo uma pesquisa comparada entre a lei das OCIPs e a lei das SAs, falando sobre as questões de governança, transparência, conselhos, e nesse meio do processo eu, enfim, estive presente, a partir da época do Instituto Paradigma, né, acompanhava muito a legislação nacional e as questões que estavam afetas aos direitos das pessoas com deficiência, e fui na ONU na construção do tratado. Então, essa transformação aconteceu, inclusive, em mim,
que não pude terminar a dissertação que eu tinha começado e recomecei do zero uma nova dissertação, da qual eu finalizei e defendi na PUC em 2009 sobre a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. E foi um processo muito bacana, porque no final eu tive uma banca que eu me orgulho muito, porque a gente teve um examinador cego na minha banca, que era o professor Alberto do Amaral Júnior, que é livre-docente da USP, né, professor de tratados internacionais, de direito internacional, e além de eu ter ofertado a ele a dissertação em modo eletrônico, para que ele usasse de software de leitura de voz, e também impresso, para que ele pudesse fazer uso de ledor, eu também entreguei a ele uma dissertação em braille, que foi impressa pelo IDDD, no Rio de Janeiro, a quem também agradeço. Então, essa dissertação em braille foi usada na arguição. Ele já tinha as perguntas na cabeça, mas ele pôde acompanhar a arguição das demais das demais participantes da banca, né, que era a professora, minha orientadora, Flávia Pevezan, e a Silvia Pimentel, que também já foi vice-presidente do Comitê de Monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Mulheres. É bonito lembrar essa história aqui com vocês hoje, para introduzir esse tema, né? Porque acho que eu vou até terminar o último pedaço da história para fazer a conexão, né? Que eu fui depositar a dissertação em braille na PUC de São Paulo, e daí eu cheguei na biblioteca para entregar essa dissertação e ela não foi aceita, porque hoje, né, desde isso eu estou falando no ano de 2009, né? A gente está, enfim, há 11 anos atrás, né? 10, 11 anos atrás, 12 anos atrás. Ela não foi aceita porque a biblioteca, enfim, quanto mais o tempo passa, mais espaço se requer, né? Então, o movimento é de que os trabalhos acadêmicos, né, as teses, as dissertações, eles sejam impressos frente e verso, que não sejam, para não ocupar tanto espaço físico. E imagina que uma dissertação de 230 páginas, mais ou menos, que tinha a minha dissertação física, ela correspondia a 12 volumes em braille. Eu tinha 2 caixas com 12 volumes em braille. E a biblioteca não quis aceitar, porque não tinha espaço, não sabia como catalogar, não sabia onde guardar. E, ao final, foi a reitoria que, 6 meses depois, num evento sobre acessibilidade que a gente provocou, que fez a recepção da minha dissertação e, de fato, enfim, pediu à biblioteca que pudesse arquivar essa versão da dissertação que hoje está presente, então, na Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Eu gosto de contar essa história quando eu estou dentro do ambiente jurídico, porque eu queria muito que as pessoas que fizessem uso do braille, né, as pessoas cegas, fossem lá provocar a PUC também para ter acesso e, enfim, e utilizar esse conhecimento. E aí a gente veio evoluindo nessa legislação. A convenção trouxe uma coisa que foi, além desse divisor de águas que eu vinha comentando do ponto de vista pessoal, mas principalmente do ponto de vista institucional, foi a mudança de olhar sobre os direitos das pessoas com deficiência. A equação que foi trazida, a nova conceituação, o novo jeito da gente olhar para as pessoas com deficiência, é entender que a limitação funcional não é definidora da vida da pessoa. A pessoa tem uma limitação funcional e a interação com o ambiente onde ela está envolvida é que vai gerar a deficiência. A deficiência, então, é o resultado, é uma equação que resulta dessas duas variantes, né, entre limitação funcional e o ambiente. Por isso que a gente tem que investir tanto em acessibilidade, porque é o ambiente que vai garantir a inclusão, é o ambiente que minimiza os impactos da limitação funcional, ou é um ambiente que potencializa, que agrava, que obstaculariza a limitação funcional da pessoa. Se a pessoa tem uma plena acessibilidade, tem todos os recursos, a deficiência não desaparece, mas ela deixa de ser uma questão. E quando a gente está falando da escola, a gente está falando justamente do provimento de todos esses recursos necessários para que as pessoas possam se desenvolver no seu grau de plenitude, dentro de todo o seu contexto de limitação funcional.
Isso é bastante importante para entender que toda a legislação, depois que esse Tratado de Direitos Humanos foi pactuado na ONU e foi ratificado, foi confirmado no Brasil com status constitucional, ela veio cada vez mais avançando no sentido de não permitir que a gente retroceda nessa compreensão. O que eu estou querendo dizer? Cada vez mais a gente vem entendendo que não é a cura que se busca para uma pessoa com deficiência. O que a gente busca é apoio, é acessibilidade, é autonomia. E por isso que a gente não pode querer segregar as pessoas, a gente não pode querer colocar as pessoas em ambientes separados, em ambientes que eles sejam diferenciados no sentido de não junto com todos, né? A educação inclusiva, ela pressupõe, na verdade, antes de mais nada, antes dela ser inclusiva, ela é uma educação em primeiro lugar. Então, a escola é a representação da diversidade. Então, quando a gente está falando da educação inclusiva, a gente está falando de uma educação para todos, que inclui também as pessoas com deficiência. E por isso que é tão importante que a escola proveja todas as questões que são referentes à acessibilidade, às salas de recursos, multifuncional, às práticas pedagógicas, para que isso aconteça dentro do ambiente escolar, onde estão todos, e não um ambiente escolar separado, segregado para pessoas com deficiência. Isso está dito, está escrito textualmente no artigo 24 da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e em toda a nossa legislação brasileira. Desde a Constituição, a nossa Lei de Diretrizes e Bases e também a Lei Brasileira de Inclusão, que foi editada em 2015. A ONU tem um sistema de monitoramento do tratado para saber se os países que são signatários, se os países que fazem parte da convenção, se eles estão de fato seguindo, cumprindo aquilo que eles se dispuseram a fazer. E nesse sistema de monitoramento há uma recepção de relatórios, então o Brasil manda relatório para dizer o que está fazendo, a ONU analisa, a sociedade civil complementa, então esse processo todo, ele acontece de tempos em tempos, periodicamente. A gente já passou por um processo desse de monitoramento, o Brasil já informou a ONU como estava sendo feita a implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, e a sociedade civil já, inclusive, complementou, já questionou, já trouxe novos olhares sobre aquilo que deve ser melhorado. A ONU já devolveu uma lista de perguntas que o Brasil já respondeu e já fez recomendações. A ONU faz isso com vários países que são signatários, que vão periodicamente apresentando esse sistema de monitoramento, nesse sistema de monitoramento, seus relatórios. Então, foi isso que gerou o tal do comentário número 4. O que é o comentário número 4? A gente tem, enfim, obviamente, o número 1, 2, 3, 4, assim. O número 4 é um comentário sobre a educação inclusiva, um comentário que a ONU faz avaliando como está sendo implementado o direito à educação em vários lugares. Então, se entendeu que era preciso sistematizar, era preciso deixar mais claro que a interpretação do artigo 24 não cabe a possibilidade de um ambiente separado, não cabe a possibilidade de um ambiente segregado. E esse comentário número 4, ele é vinculante, porque ele é uma interpretação do artigo 24, ele é uma interpretação do contexto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência em relação à educação. Assim é o comentário número 7, sobre participação, assim são os comentários em geral. Agora, inclusive, está sendo, enfim, formulado comentários sobre síndrome de Down, enfim, direito ao trabalho, sempre tem essas questões que são tratadas por esse comitê de monitoramento, do qual a gente tem 18 membros, numa distribuição equitativa de gênero, de regiões no mundo, e uma das representantes, inclusive, é brasileira, que é a Mara Gabrilli. Ela é nossa... enfim, ela é uma das pessoas que compõem esse comitê de monitoramento da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O Brasil já ganhou o prêmio da legislação mais inclusiva das Américas, a gente sempre teve muito o que demonstrar em termos de políticas públicas inclusivas e, enfim, de repente, nesse momento de muitos retrocessos, esses retrocessos também afetaram os direitos humanos das pessoas com deficiência. Em 30 de setembro de 2020, foi editado o decreto 10.502, e esse decreto trouxe essa visão antiga, que retrocede, que autoriza, que permite, que
enfim, imagina que funciona algo que a gente já sabe que não é o caminho que a gente deve seguir, que é a possibilidade da segregação. A gente precisa aproveitar o potencial das escolas especiais que existiram no país para fazer uma melhor educação inclusiva. A gente precisa aperfeiçoar a educação inclusiva justamente com o todo do que já foi construído sobre isso, mas a gente não pode voltar à ideia de tirar a inclusão de dentro da educação. Né? A educação e a inclusão, elas são intrinsecamente conectadas. Então, a gente quer respeitar todas as particularidades, todas as especificidades e permitir que isso aconteça dentro do mesmo ambiente escolar. É isso que diz a Convenção, é isso que diz toda a nossa legislação, e é isso que está sendo discutido hoje no Supremo Tribunal Federal. Há 2 ações em trâmite, uma ação de descumprimento de preceito fundamental, proposta pelo Partido Rede, e uma segunda proposta pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, que é uma ação direta de inconstitucionalidade. Nessa ação direta de inconstitucionalidade, então, a gente tem já 33 pedidos de amicus curiae, que são os chamados amigos da corte, e que estão solicitando a possibilidade de apresentar subsídios para ajudar no mérito da ação. E desses 33, 25 desses pedidos de amicus curiae foram de organizações da sociedade civil que se somam a um conjunto de 45 organizações que estão hoje dentro da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. Eu faço parte dessa coalizão, estou ajudando a coordenar a frente jurídica da Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva, que tem também uma frente de trabalho legislativo, uma frente de trabalho de comunicação, uma frente de trabalho de pesquisa, justamente para ajudar, para apoiar o processo de educação inclusiva no país. Essas organizações apresentaram esses subsídios dentro do Supremo Tribunal Federal e no final do ano, em dezembro, a gente teve um julgamento no plenário virtual e por 9-2, uma liminar foi concedida. E essa liminar, então, antecipa os efeitos e suspende a eficácia do decreto 10.502. Ele hoje não está valendo e a discussão de mérito segue progredindo dentro do Supremo Tribunal Federal até que ela seja julgada definitivamente. A gente percebe que, mesmo tendo sido suspenso, continua tendo descumprimento. Foi feito, por exemplo, reuniões do FNDE, apresentando para municípios como acessar os recursos, como se o decreto estivesse ainda em vigor e ele não está. A Meire, que é minha colega de mesa aqui, minha colega de coalizão também, vai poder complementar bastante essa história, porque ela ajudou a documentar essas questões que foram referentes a esse processo de descumprimento da liminar e que está sendo justamente o status atual desta ADIM 6590 para quem quiser acompanhar. A gente sabe que tem muitas questões que a gente precisa discutir para além da arquitetura jurídica, que é a vida real, que precisa de política pública com orçamento para ajudar com que as coisas aconteçam. Então, a ideia é que essa reunião de organizações que está tentando também construir pontes com outras organizações que ainda também não fazem parte da coalizão, mas que fica o convite e a vontade do diálogo para a criação de consensos para que a gente possa, de fato, chegar a melhores políticas públicas para conseguir fazer a educação inclusiva na prática, a partir de vários exemplos de boas experiências que a gente já tem hoje no Brasil, está colocado. Então, não há hoje um desejo de retrocesso, né? A gente não pode deixar que isso aconteça, e a disputa hoje, a briga hoje, enfim, toda a argumentação jurídica que está sendo colocada é justamente para que a gente parta daqui para frente, né? Então, vamos entender quais são as questões, vamos abrir o que a gente precisa melhorar, quais são as pontes que a gente precisa construir, quais são os orçamentos que precisam ser investidos nas políticas públicas para resolver, enfim, seja a questão do transporte, seja a questão enfim, das nossas medidas pedagógicas referentes, por exemplo, às pessoas surdas, né, que não... E até cumprimento aqui, Thiago, prazer te ver de novo, prazer, Ezequiel, também.
o que a gente, enfim, vamos continuar dialogando, vamos continuar pensando o que falta e onde investir, mas não vamos retroceder, não vamos aceitar agora que a gente, enfim, reinstitucionalize a exclusão, a segregação de pessoas com deficiência, o que é formalmente uma discriminação, o que é formalmente proibido pela Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O que a gente precisa é justamente reunir mais o movimento de pessoas com deficiência para chegar a melhores consensos, para que a gente consiga avançar. A inclusão acontece com a convivência, então a gente entende que várias questões têm a ver com a primeira infância, a gente tem, enfim, bastante convicção de que essas experiências coletivas transformam as pessoas. Então, mesmo que a gente precise aprofundar nas questões mais pedagógicas da educação, isso é o que está colocado, né? É o que a gente tem que fazer cotidianamente, mas não é retroceder e voltar 30 anos atrás que vai resolver as questões que não estão sendo feitas na educação inclusiva em geral. A deficiência já foi considerada, enfim, castigo divino, já foi considerada castigo dos homens, e ela não pode agora ser um castigo político, né? Porque, na verdade, a gente está falando da dignidade humana, a gente está falando da dignidade de pessoas e que precisam ser respeitadas na sua inteireza, independentemente de qualquer que seja a sua limitação funcional, em qualquer que seja a gradação dessa limitação funcional. A gente está falando de uma pessoa, em primeiro lugar, que merece, que tem o direito à educação. E é sobre isso que a gente está lutando na Coalizão Brasileira pela Educação Inclusiva. Agradeço o espaço e fico à disposição para a gente conversar posteriormente, depois dos demais palestrantes. Obrigada.